Olá, estamos começando mais um programa Descomplicando a Vida. E estamos nesta temporada falando sobre autoestima. Como você tem avaliado a sua autoestima? Você percebe se ela está baixa, alta ou não percebe nada? Algumas pessoas têm um contato tão distanciado de si mesmo que ela não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe se é insegura, se é corajosa, é uma pessoa que aprendeu a olhar muito para fora e pouco para si mesmo, né? É comum os outros, os amigos, darem um feedback para ela. Nossa, você é tão criativa, criativo, você tem uma facilidade de fazer isso ou aquilo. E aí ela começa a ter uma ideia de si mesma, porque uma autopercepção ela não tem. Embora possa ter, às vezes, doentio. Sou um fracasso, comigo as coisas não dão certo, etc. Em tudo isso, acaba entrando a autoestima. É o modo como a pessoa trata a si mesma, o sentimento, o apreço em relação ao eu. E isso pode ser advindo de um aprendizado social, quando ela era tratada com afeto, com carinho pelos pais, ou maltratada, desrespeitada, e ela vai aprendendo a fazer isso consigo mesma. Algumas pessoas não entram na escravidão desse aprendizado social. Mesmo que elas sejam maltratadas, elas vão aprendendo a cuidar bem de si mesmas. Parece que tem uma defesa pessoal que faz com que ela repudie tudo aquilo que é agressivo à sua personalidade. Na perspectiva reencarnatória, nós vamos dar um nome a isso de evolução. A evolução faz com que o indivíduo tenha uma consciência mais ampla sobre si mesmo. E essa evolução significa o indivíduo ser maduro, ele saber lidar com a existência, saber de quem é, dos seus interesses, limites, etc. Não é fruto somente do meio social ou da genética, não é? Mas da evolução, aquilo que o indivíduo vem fazendo ao longo das vidas. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da autoestima, falando de mais um dos seus pilares, que é a intencionalidade. Anteriormente, nós já falamos da atitude de viver consciente, da atitude da autoaceitação, da atitude da autorresponsabilidade e a última, nós falamos a atitude da autoafirmação. Hoje vamos falar da intencionalidade. Você perceba o seguinte: a autoestima não é algo obtido através de repetições de pensamentos positivos. E pronto, a pessoa já está tranquila, amando a si mesma. Estou mostrando aqui um conjunto de atitudes, não é? Uma coisa bem amarrada, no qual isto vai consolidando a autoestima do indivíduo. Então, por exemplo, o que é intencionalidade? Segundo o dicionário, intenção é aquilo que se pretende fazer. Propósito, plano, ideia. Então, quando se fala de atitude da intencionalidade, está falando daquilo que o indivíduo pretende fazer com a sua vida. Então, veja, por que isso vai refletir na sua autoestima? Porque ele está fazendo escolhas na existência. O exercício desta escolha faz com que ele tenha responsabilidade sobre sua vida, faz com que ele se autoafirma, como falamos em programa anterior. Ele não é um joguete social, né? Ele tem uma intenção. Qual é a sua intenção? Você já percebeu isso? Ou você está atrás dos interesses que os outros têm das suas vidas? Então, às vezes, o indivíduo quer ser aquilo que o pai é, que um amigo, um primo, uma pessoa da mídia que ele conhece, acha interessante e começa a copiar o comportamento. Então, você veja que a pessoa não tem um projeto pessoal. Como que ela vai ter uma estima legal se ela está fazendo aquilo que ela vê os outros fazerem e não é uma escolha pessoal? Então, veja bem, como uma pessoa pode, então, ter uma autoestima se ela não sabe fazer escolhas que sejam boas para ela? Boas, é significativa, é interessante para ele mesmo, não é? Se a sua vida não tem um projeto, um plano, não é? Ele fica à deriva.
ele fica à mercê dos acontecimentos da sociedade. Então, por exemplo, na visão reencarnacionista, nós trazemos tendências pessoais para determinadas coisas, como também aptidões. O indivíduo pode trazer tendência a se esquivar dos compromissos, a não assumir responsabilidade, pode ter tendência a vícios, não é? Ou trazer aptidões, capacidade de enfrentar situações, de se colocar, de ser assertivo, enfim, são heranças do passado que podem interferir na vida presente e a pessoa repetir o que fazia no passado. Quando se fala de intencionalidade, o indivíduo pode perceber uma tendência que ele não gosta. Bom, eu tenho a tendência a determinado vício e eu sei que isto não é bom para a minha saúde e também é antievolutivo. Então, esta intencionalidade, esse desejo, esta escolha faz com que ele tome uma decisão mais apropriada para o seu processo evolutivo, não é? Sabendo, aprendendo a dominar aquela tendência que ele traz, como se fosse algo inato. Não é inato, foi algo aprendido numa vida passada. Portanto, está havendo uma intervenção da vontade para ele fazer algo que é significativo para ele. Viver sem propósito é viver à mercê do acaso, de que algo aconteça, de um telefonema, de um encontro. Então, uma hora vai acontecer, né? Provavelmente você já se pegou pensando isto, provavelmente. Ou sabe de pessoas que fazem isso. Eu estou esperando acontecer um grande evento. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. Então, é como se a pessoa deixasse o seu destino nas mãos metafóricas dos acontecimentos, de algo maravilhoso, extraordinário que vai acontecer. E se não acontecer? Quanto tempo ela vai esperar? Algumas pessoas deixaram de fazer realizações interessantes, significativas, porque está esperando e não aconteceu. Passou 30 anos, 60, 80, a pessoa desencarna e nada acontece. Portanto, é interessante a pessoa sair desse comportamento de esquiva, de fuga, e começar a tomar decisões, começar a escolher o que eu quero da vida, aonde eu quero chegar. A situação atual da minha existência está boa ou não está? Não é? Então, aí ela começa a mobilizar a sua intencionalidade, saindo dessa espera gratuita, dessa espera mágica de que algo modifique a sua existência. É ele o protagonista que vai fazer acontecer o que ele quer. Não, isso não quer dizer que o indivíduo é onipotente, que ele faz tudo, não é isso. Mas ele pelo menos está tomando uma direção. Enquanto você reflete nisso, nós vamos ao intervalo e já voltamos a conversar. Até já. Estamos de volta no programa Descomplicando a Vida. Você pensou o que está acontecendo com você? Está esperando algo acontecer? Uma mágica? Uma pessoa extraordinária? Você não está cansado? Será que não tem que tomar uma atitude? Aí você pode dizer, mas eu sei, eu conheço uma pessoa que esperou o tempo certo e apareceu tal situação. Espera, mas isso não é uma regra. Depende se ela tinha feito algo anterior para que aquilo acontecesse. Por exemplo, imagina que você fica esperando o emprego maravilhoso que você quer. Você fica na sua casa esperando? Será que você não tem que ir atrás? Não tem que se mexer, mandar e-mail, seja lá o que for? Existe aí uma mobilização da pessoa, não é? A mesma coisa na área afetiva. Você espera que aconteça como? É gratuito alguém bater na sua porta e dizer que quer namorar com você? Ou você tem que ter o desejo de conhecer alguém, de ter a disponibilidade de conversar, de paquerar. Existe uma mobilização pessoal. Algumas pessoas ficam presas no mundo pessoal sem ter realizações porque ficam esperando. Acreditaram, ouviram alguma coisa nesse sentido e desistiram de mobilizar os seus recursos pessoais. E quando se fala de evolução, nós evoluímos
enfrentando os desafios da existência. Por quê? Esses desafios fazem com que nós coloquemos em ação as qualidades pessoais. Como também, quando enfrentamos situações que não temos recursos, eles estão ajudando a desenvolver potenciais latentes que vão se desdobrando. Então, na vida, tudo está muito bem amarrado. Vamos continuar. Viver sem propósito é viver à mercê do acaso, de que algo aconteça de um telefonema, tal como eu falei anteriormente. Depois, o Nathaniel Branden, ele vai dizer o seguinte: forças exteriores nos jogam de um lado para o outro, sem que tenhamos a iniciativa pessoal de estabelecer um rumo específico. E aí, olha só, a iniciativa é a capacidade individual da pessoa, né, de fazer escolhas, de discernir, de se mexer. As nossas qualidades, capacidades, elas não estão prontas, elas estão se aperfeiçoando. Então, quando o indivíduo ele, tem a iniciativa para fazer alguma coisa, isso faz com que ele vença a timidez, a imobilidade, crenças obsoletas sobre as capacidades pessoais, porque ele está enfrentando uma situação. Quando ele enfrenta, esse enfrentamento reverte para o próprio eu em forma de confirmação da autoestima. Por quê? O indivíduo se sente capaz de enfrentar uma situação. Enfrentar não quer dizer que ele tenha que obter o que ele quer, que tenha sucesso, mas ele enfrentou, porque alguns acontecimentos independem de nossa vontade também. Se você não sabe o que quer, vai ser um escravo das propagandas. Então você vai receber uma enxurrada de informações da mídia, dando sugestões de como a vida será feliz se você consumir esse ou aquele produto. Porque o indivíduo, ele não tem direção, então as direções vêm de fora. Vai fazer o que é bom para os outros e não para você. Você pode entrar facilmente na indução de alguém, dizendo para você fazer tal curso, sair desse emprego, entrar em outro, não namorar com essa pessoa. Quantas mães ou pais intervêm no namoro dos filhos porque eles não se dão bem com o namorado ou a namorada e acha que tem o direito de intervir na escolha dos filhos. E os filhos que têm uma baixa autoestima acabam aceitando. Eu costumo dizer isso no consultório, né? Olha, fala para sua mãe e para o seu pai que quem vai dormir com ela ou com ele é você, pelo resto da sua vida ou o tempo que vocês ficarem juntos. Não vai ser ele ou ela, a sua mãe, que vai estar com aquela pessoa que eles escolheram, é você. No dia a dia, no passeio, na rotina da vida, não é? É você que vai ter que enfrentar a situação. E se você não se dá bem com essa pessoa que seus pais escolheram, vai ser um inferno para ambos, não é? Então, aí entra a autoestima para o indivíduo saber dizer não, colocar limite nas imposições dos pais. Agora, tem coisas que são boas dos pais que a gente pode aceitar, é claro, aí é a questão do bom senso, não é? Você vai ser induzido também por obsessores, se você não faz escolha, o obsessor pode ficar jogando imagens na sua cabeça. Né? Desista desse emprego, não faça essa faculdade, que é isso, você tem que pensar na sua diversão, você tem que pensar um pouco mais em você, a pessoa acaba desistindo, às vezes entra na bebedeira ou nas farras, só pensa em se divertir, passa o tempo, a pessoa não tem formação, não tem profissão, não consegue realizar nada, fica frustrada e pode resolver essa frustração através da bebida. Então, sutilmente, o obsessor conseguiu demover o indivíduo dos seus planos, dos seus objetivos. Portanto, é interessante você observar qual que é o seu plano de vida, o que você objetiva da sua existência, né? Para não ficar à mercê dos acontecimentos. Uma pessoa dessa, ela vai ter uma orientação de vida reativa e não proativa. A pessoa reativa é a pessoa que reage diante dos estímulos. Ela só reage. Se não tiver um estímulo, ela não reage, ela fica paralisada. Né? A pessoa proativa, ela se antecipa, ela vai ver aquilo que é bom para ela, aquilo que vai trazer algum crescimento. Então, ela se mexe antes
que o cerco aconteça, que o limite apareça, que as dificuldades levam a pessoa a algum sofrimento. Ela se antecipa e busca a melhor saída, a melhor solução para aquilo que está acontecendo naquele momento existencial. Pensa nisso, você é uma pessoa reativa ou proativa? E você pode mudar, se tornando proativa. No outro bloco eu vou falar um pouquinho mais da proatividade. Até lá. Olá, estamos de volta com o programa Descomplicando a Vida. Você é proativo ou reativo? Já consultou, fez uma auscultação, um mergulho interno? Olha só, segundo Stephen Covey, no livro Os 7 Hábitos de Pessoas Muito Eficazes, proatividade significa muito mais do que tomar a iniciativa. Implica que nós, como seres humanos, somos responsáveis por nossas próprias escolhas da vida. Nosso comportamento resulta de decisões tomadas e não das condições externas. Temos capacidade de subordinar os sentimentos aos valores. Possuímos iniciativa e responsabilidade suficiente para fazer com que as coisas aconteçam. Então, a pessoa está acreditando na sua capacidade de subordinar os prazeres ao seu valor. Por exemplo, vamos dar um caso que acontece muitas vezes. O indivíduo ele está com colesterol alto. Ele não pode comer coisas gordurosas, embora ele goste e a comida traga um prazer para ele, o valor saúde que a pessoa desenvolveu é mais importante do que o prazer. Então, ela não come para respeitar a sua saúde. Isso é subordinar os prazeres, os desejos a um valor. Infelizmente, muitas pessoas na sociedade subordinam os seus valores aos prazeres. Ele sabe que a bebida pode trazer uma série de problemas no fígado, sabe que o excesso de comida pode trazer morbidade perigosa para a sua saúde, sabe que a sua irresponsabilidade no trabalho pode trazer o desemprego, mas mesmo assim a pessoa dá vazão aos seus impulsos, não se preocupando com os valores. Às vezes precisa passar por uma situação difícil, de sofrimento, de limite, para que ela comece a mudar a escala de valores e pensar naquilo que é mais interessante para o seu crescimento. E aí a gente pode pensar no seguinte, na inteligência evolutiva. Aí o indivíduo vai pensar o que é mais importante. É ele ficar aqui rastejando, não é? Nessa condição física ainda bastante densa, ou começar a crescer e a pensar na grandeza da vida que o aguarda. Bom, vamos continuar. Viver intencionalmente é usar os poderes que temos para atingir os objetivos que selecionamos. Por exemplo, estudar. É uma intenção. Algumas pessoas esperam que alguém venha dizer para ela, olha, vai fazer um curso. Você vê que a pessoa não tem automotivação. A motivação vem de fora. Ela não sabe, será que ela não sabe o que é bom para ela? Outra situação é formar uma família, né? O indivíduo tem um objetivo, eu quero formar uma família, eu quero esta estabilidade para que a minha parte afetiva, sexual, possa me trazer equilíbrio para que a vida seja mais significativa. A pessoa que tem um desequilíbrio na área afetiva, na área sexual, ela fica à mercê das situações. Se envolvem com pessoas que podem ser perigosas para a sua existência, aliás, aí entra a obsessão. Porque o obsessor pode trazer para perto da pessoa alguém desequilibrado, não é? Para que se envolva com você, gerando uma série de tormentos na sua existência, trazendo ao desequilíbrio mesmo, psicofísico. Não é? Então, esse equilíbrio afetivo e sexual é muito importante para que a pessoa possa dar
continuidade ao seu programa reencarnatório. Olha só que importante. Também, o indivíduo, quando tem a intencionalidade, ele vai procurar uma realização profissional para que possa ganhar o seu dinheiro, para ter acesso à cultura, ao divertimento sadio, ao crescimento, à boa alimentação. Então, isso vai depender das escolhas que a pessoa está fazendo. Ele pode ter a iniciativa de começar um novo negócio, é intencionalidade, não é? O indivíduo pode estar num emprego despersonalizante que só traz aborrecimento e realização. E aí chega uma hora que ele fala, chega, eu vou procurar uma coisa mais interessante para a minha realização profissional. Vou abrir um negócio, vou entrar numa nova profissão, e ele sai daquela situação que estava levando ele à depressão, ao desinteresse pela vida, não é? Ao abandono dos seus sonhos. Gente, nós não estamos aqui para sofrer. Estamos aqui para crescer, para melhorar, para viver bem. A doença, o sofrimento, os limites vão aparecer como consequência dos desatinos da pessoa, dos desequilíbrios. Você pega uma pessoa que pega uma garrafa de vodka e acaba com ela num dia. Ele faz isso toda semana. Ele vai acabar com o fígado dele. Ele está gerando tormentos, aí vem o sofrimento. Agora, se o indivíduo é comedido, se ele faz uma boa alimentação, tem bons relacionamentos, tem passeios interessantes que distrai, que tira o estresse, boas leituras, cultura, então ele está aproveitando a estada dele aqui na Terra para crescer. E tendo momentos de felicidade, de bem-estar, ele está procurando desenvolver isso na sua vida. Então vamos tirar essa visão de sofrimento como uma coisa necessária na vida da pessoa. Muito bem, manter um relacionamento romântico feliz, né? Lançar um novo produto no mercado, tudo isso depende da intenção da pessoa. Como também ter um projeto de melhoria nos seus relacionamentos interpessoais, melhorar a sua área espiritual, os seus amigos mais próximos ou parentes, ele trabalhar todas essas questões para que consiga superar os limites, as dificuldades, com a intenção dele. Não é algo que acontece gratuitamente, porque aí ele pode ter uma vida mais significativa. Bom, o programa chegou ao fim e eu quero deixar para você o e-mail para que possa fazer perguntas. O e-mail é descomplicando@tvmundomaior.com.br ou entrar no site www.tvmundomaior.com.br e participar com as perguntas no programa, falando sobre autoestima, as experiências que você está vivenciando nesta área. Muito obrigado e até o próximo encontro.